Olá, igreja querida, amigos, parentes, aqui estamos mais uma vez para anunciar a palavra do Senhor. Um momento tão atípico na história em que essa pandemia tem afetado tantos. Foi chegou perto de nós, chegou dentro de nós e nunca é demais nós lembrarmos a todos que ninguém está seguro. Nós não sabemos a história desse vírus, as pessoas que se tornaram positivas para o anticorpo têm celebrado com boa, justa razão, mas nós não sabemos o que isso significa. A melhor prevenção será aquela que nós adotarmos se tivermos a consciência de que todos ao nosso redor poderão ser transmissores do vírus. Todos, nós não sabemos. Amigos, queridos, inimigos, adversários de uma ou de outra forma, competidores, amigos do coração, todos podemos estar com o vírus e poderemos transmitir, potencialmente podemos transmitir. E isto é uma palavra de cautela que eu creio que será, sim, um bom fundamento para os cuidados que nós temos que tomar contra essa doença potencialmente mortal que está no nosso meio. Bem, não é esse o nosso assunto principal e, em sequência, a oração que o pastor Jonas fez, eu quero orar uma vez mais e com o pensamento de que sem Jesus nós nada podemos fazer. E eu te peço, Pai querido, para que, pela tua bondosa graça, o Senhor venha e conduza essas palavras muito além do que eu próprio poderia conduzi-las e traga para nós, aqueles que te ouvem de todo o coração, traga o teu recado cheio de amor, o teu recado cheio de orientação, o teu recado que abre os olhos para nós, que nós precisamos tanto da tua graça para executarmos aquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bem, todos devem estar lembrados que estamos falando sobre um tema que é devemos ser e fazer. Nós vimos anteriormente que todos nós corremos o risco de vacilar na fé. A fé é esse grande esteio, por ela o justo viverá, diz o Senhor na sua palavra. Ela pode fraquejar em momentos de dificuldades, em momentos de aflição, em momentos de adversidade. E nós mencionamos anteriormente o exemplo do apóstolo, profeta João Batista, que foi vítima desse tipo de dúvidas e elas ocorrem para todos nós. Todos tropeçamos em muitas coisas e isto deve apontar para o fato de que não existe um que seja melhor e outro que seja pior. Todos nós, como bem disse o pastor Jonas, temos que olhar para o fato que sem Jesus nós nada podemos fazer. Daquele ponto nós corremos ao longo do sermão que Jesus pregou em Mateus capítulo 11, chamando a atenção de todos nós para o cuidado que nós devemos ter com este pecado em particular, que é o pecado da arrogância, da soberba, aquele sentimento de superioridade que nos sobe ao coração quando achamos que temos mais do que os outros, como somos mais do que os outros, sejam atribuições físicas, sejam coisas materiais, sejam recursos mentais, culturais, o que quer que seja. E isto nos separa da graça de Deus. Isso corta a nossa linha de vida, porque o próprio Deus se encarrega de turvar a nossa visão espiritual. E nós passamos a cursar num caminho crescente de separação de Deus, até o ponto em que nos tornamos cada vez mais cansados e oprimidos, cansados, sobrecarregados. E Jesus lançou uma advertência, Jesus falou da severidade que Deus usa para com o soberbo. Ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Ele dá graça àquele que, vendo-se nessa posição de soberbo, atende ao chamado que o Espírito Santo coloca no coração, o Espírito Santo que
nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Então, esta pessoa chega ao ponto de ouvir a chamada de Jesus, que diz: vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos, eu lhes darei descanso. Andem comigo, andem lado a lado, e eu vou mostrar como eu sou. Eu sou manso e humilde, o oposto do soberbo. Vocês aprenderão de mim, terão a graça para ser estas pessoas, e vocês vão de fato ser as pessoas que eu desejo que vocês sejam, e com toda a compensação de ser. A palavra nos resume essa chamada de Jesus mais adiante, em Filipenses capítulo 2, quando nos contando o perfil, o padrão Jesus, a sua profunda humildade em que ele caminhou aqui entre nós, homens, apesar de ser o próprio Deus encarnado no meio de nós. Uma coisa tão linda aquele capítulo, e ele pode ser como que sumarizado nesse versículo, lá no versículo 5 de Filipenses 2, dizendo: tenham em vocês este mesmo sentimento, essa mesma mente que havia em Cristo Jesus. Como nós podemos fazer? Só pelo recurso da graça de Deus. Isso não está em nós produzirmos. Quando muito podemos colocar uma máscara de humildes, parecermos que estamos sendo humildes o tempo todo, mas esta é uma posição que não podemos sustentar o tempo todo. A verdade dentro de nós declara em alto e bom som que somos pecadores e precisamos da misericórdia do Senhor para nos perdoar os pecados, e precisamos da graça do Senhor que nos capacita a não pecarmos. Bem, eu tenho a impressão que esse é um resumo razoável daquilo que nós vimos nos nossos últimos encontros, e eu vou reenfatizar ainda um pequeno trecho de Filipenses 2, quando ele diz, em sequência, ao sermos igual a Jesus, ele começa a nos ensinar que nós temos que, sendo igual a Jesus, fazer o que Jesus fez. Nós não nos tornamos mais bonitos ao recebermos da graça as virtudes de Jesus simplesmente para guardá-las para nós mesmos. Existe um terreno lá fora que precisa ver o brilho de Jesus naqueles que estão parecidos com ele. Existem pessoas que vão olhar para nós e vão ser inspiradas por Deus a crer nele e a serem salvos quando verem a pessoa de Jesus refletida nos nossos atos, nas nossas palavras. Muito bem, o trecho que eu disse que queria enfatizar é esse: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. E preservem esta palavra de ser como Jesus, esta palavra da vida. De outra maneira, tudo vai ser uma perda de tempo. O pastor Paulo dizia: se isso acontecer com vocês, eu vou ter corrido em vão, eu vou ter me esforçado inutilmente no trabalho que eu fiz em relação a vocês, porque nada vai lhes aproveitar se vocês simplesmente saírem fazendo coisas sem que no seu interior não habite a real pessoa de Jesus, o real caráter de Jesus dado por ele próprio, por sua graça para nós. Bem, eu quero desenvolver esse tema do desenvolver da salvação, do fazer as obras de Deus, ser como Jesus para fazer as obras de Jesus. E o nosso trecho principal, ele nos fala do maior de todos os investimentos que eu e você podemos fazer. O maior de todos os investimentos, que excede ao valor, à atração, que excede o poder de qualquer outra forma de investimento que você possa fazer com relação ao seu corpo físico, com relação ao seu intelecto, com relação ao que você tem de bens materiais, com relação a qualquer coisa. Não existe um investimento maior, porque todos estes, que são investimentos menores, eles acabam. Um dia eles encontrarão o seu fim e nós vamos ver que simplesmente a vida se passou.
esse investimento, ele extrapola, ele salta para a vida eterna. Este grande investimento. E qual é ele? Este é o investimento que nós podemos fazer. Viver para agradar a Deus. Eu vou lhe contar mais sobre isso. Como? De que maneira? Espero que a palavra de Deus eu a consiga comunicar e que fique uma lição muito importante no meu e no seu coração. Viver para agradar a Deus. Deixa eu ler o trecho para vocês. Os nossos irmãos que têm as suas Bíblias podem ler comigo em 2 Coríntios, capítulo 5. Os versículos são 9 e 10. Um pequeno trecho e que nós vamos dissecar cuidadosamente e comparar com outros trechos, e aí estará o recado do Senhor para todos nós. E assim diz, escrito pelo apóstolo Paulo: é por isso que nós também nos esforçamos, ou nos sacrificamos a nós mesmos. Sacrificamos aquilo que é nosso. É por isso. Quer estejamos presentes, quer ausentes, este é o motivo do nosso esforço, para sermos agradáveis a Deus. Esse é o investimento. E ele segue: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Deixa eu dividir esse texto, não sei antes relê-lo, pelo menos as partes principais, uma vez mais. Nós nos esforçamos, apóstolo Paulo dando o seu testemunho, nós nos esforçamos, sacrificamos a nós mesmos, aquilo que é nosso, nós nos esforçamos para sermos agradáveis a Deus. Porque um dia vamos estar perante o tribunal de Cristo. Todos nós, é a palavra que ele usa, vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Eu quero dizer que aqui existem dois componentes, e o primeiro deles, a primeira motivação para nós decidirmos agradar a Deus, a primeira motivação é o amor extravagante. Não é simplesmente o amor de querer alguém, é de querer tanto, de amar tanto o ser amado, tão intensamente, que isto nos leva a fazer loucuras aos olhos de outras pessoas. Este texto nos traz a uma pergunta, trará outras pessoas, todas as pessoas honestas que estão ouvindo essa pergunta: que poder é este de transformar um ser egoísta como eu sou, para que eu decida de bom grado, que eu decida viver para alegrar alguém a quem eu nem mesmo enxergo? Isso não faz sentido. Isso é muito esquisito. Não lhe parece? Nós somos seres que nascemos reservando os nossos direitos, nós intrinsecamente lutamos por aquilo que é nosso, é a nossa tendência, e nós podemos colocar a palavra bonita que nós quisermos, não é uma questão de sobrevivência, o que quer que seja, mas assim somos nós. Como é que um ser como este pode ter este amor extravagante a ponto de sacrificar a sua vida, investir a sua vida em desejar apenas agradar a Deus, um ser a quem nós não vemos. Nós não vemos a Deus. Eu lembro um trecho da palavra do Senhor, lá em 1 Pedro 3, 1 Pedro 1, verso 8 e 9, ele fala sobre Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com uma alegria indizível, uma alegria impossível de descrever e cheia de glória, obtendo assim o fim da vossa fé, que é a salvação da vossa alma. Ou seja, Pedro está conversando, está numa outra época, numa outra localidade, ele está escrevendo uma das suas cartas e dando conta da existência desta mesma condição sobre a qual o apóstolo Paulo nos diz. Este amor tão grande que ele é improvável aos nossos olhos. Isto me leva
a pensar no título de um livro escrito pelo pastor Francis Chan. Ele se tornou um best-seller, esse livro, aqui nos Estados Unidos, muito conhecido, que o título do livro é Louco Amor. O amor extravagante, ele o descreve lá, o amor de amar a Jesus ao ponto de querer dar-lhe a minha vida, de me expor ao ridículo por ele, de dar-lhe o meu melhor, de não reter nada para mim, de lidar com ele, ser lidado por ele, como se de fato ele fosse aquele tesouro escondido no campo, que para eu tê-lo, eu abri mão de todas as coisas, nada mais tem valor se não ter aquele campo que contém esse grande tesouro, Jesus. Ou de vender todas as coisas para obter essa pérola de grande valor, Jesus ilustrado nessa pérola. Tudo o que me importa é tê-lo, nada mais. Mas o que produz isto? Eu quero responder essa pergunta com uma história na palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um precioso perfume e, estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fosse um profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é uma pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 como pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu-lhe: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Eu entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste um beijo. Entretanto, desde que eu entrei, não cessa de beijar os meus pés. Simão, tu não ungiste minha cabeça com óleo, mas esta mulher, com bálsamo, com esse unguento, com esse perfume, ungiu os meus pés. Por isso, Simão, eu te digo, perdoados lhe são os muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Vejam só, esta mulher, isto aconteceu durante o período inicial dos 3 anos de ministério terreno de Jesus, chamado Ministério Galileu, ao norte da nação de Israel, nas terras da Galileia, onde Jesus, numa das cidades daquela localidade, foi criado, cidade de Nazaré. Agora Jesus começa o seu ministério, convidado por um homem importante na religião, para que viesse com ele. E nós vemos essa cena, nós vemos a situação em que esta mulher, claramente pelas palavras comedidas de Lucas, nós inferimos que era uma mulher de baixa moral, uma prostituta, uma mulher de rua. E ela, de alguma maneira, ela ganha acesso àquele local e, para surpresa de todos, esta cena chocante, essa cena não usual,
fora dos costumes da época, fora dos nossos costumes, a cena se desenrola diante dos olhos daqueles que estão participando daquele jantar. Ela entra por trás em profunda humildade, em profundo quebrantamento, chorando. Ela derrama sobre os pés de Jesus o perfume, as suas lágrimas, e passa o seu cabelo sobre os pés dele, como que com o desejo de enxugá-los. E lá no coração do senhor Simão, do fariseu que convidou, que preparou a festa, houve essa crítica mordaz. Esta mulher, de moral baixa, essa mulher da vida, tocando nesse homem, é que ele não sabe quem ela é, porque se ele soubesse, se de fato ele fosse o que ele diz ser, se de fato ele fosse um profeta, ele saberia, ele iria ter uma atitude condizente com a minha religião, que era repeli-la. Mas com Jesus as coisas são diferentes e nós vemos como ele reagiu. Ele conta ali uma pequena parábola para Simão, sendo sobre um homem que devia bem pouquinho e outro que devia muito dinheiro para um credor. E esse credor, vendo que nenhum dos dois tinha como pagá-lo, perdoa os dois. E ele pergunta a Simão: quem você pensa que seria o mais grato desses dois devedores? E Simão diz claramente: o mais grato dos dois é aquele que foi mais perdoado. E Jesus diz para ele: é verdade, é verdade. Agora vamos trazer o assunto para aquilo que se passou aqui entre nós, Simão. Aquele que muito foi perdoado, ele ama muito. Aquele que tem a consciência de o quão pecador ele é. Quando Deus o recebe, quando ele vai para Deus e o que ele encontra não é condenação, não é um dedo em riste, não é uma lista de leis a serem seguidas, não é um número de penitências a serem feitas como se elas pudessem apagar os pecados cometidos, mas o que a pessoa encontra é o abraço de um Deus que ama. Algo clica dentro desse coração e as coisas mudam. E a resposta é um amor exuberante, um amor que não tem controle. Essa pessoa, ela passa a ter essa disponibilidade para com Deus. Ela vive como se ela não estivesse se importando com o que o mundo diz. Interessante, queria contar para vocês esse dado, ainda que brevemente, de que uma cena mais ou menos semelhante ocorreu, que foi registrada por Mateus no capítulo 26, de 6 a 13, por Marcos no capítulo 14, de 3 a 9, e por João no capítulo 12, de 3 a 8. Esses três evangelistas, não o Lucas que eu falei para vocês, eles descrevem uma outra cena que se passou provavelmente 2 ou talvez 3 dias no máximo antes da crucificação de Jesus. Nós estamos num cenário diferente, em Jerusalém, longe dessa cidade na Galileia onde estavam, e Jesus ali estava, onde em pouco tempo ele seria crucificado. Então, num jantar, na casa de amigos galileus, que moravam numa pequena vila, ali quase anexa a Jerusalém, uma vila de galileus chamada Betânia, Jesus é convidado a participar de um jantar. E estranhamente, amados, isso não é um costume dos judeus. Estranhamente, uma mulher, que era uma das donas da casa, Maria, ela como que mimetiza, como que ela reproduz esta cena quase que idêntica que havia ocorrido praticamente há 3 anos atrás. Existe uma forte sugestão aqui de que essas duas mulheres são a mesma pessoa. A prostituta da Galileia talvez tivesse se mudado para a vila de Galileus, que era a cidade de Betânia, pequena vila de Betânia, e se tornam a família dela, Lázaro, seu irmão, a quem Jesus ressuscitou, Marta, o seu pai, Simão o leproso, se tornam grandes amigos de Jesus. E ali nesse último jantar entre amigos, enquanto todos estão reunidos ali, ela vem com um frasco de
nardo puro, muito precioso, cujo valor estava estimado em aproximadamente 1 ano de trabalho de um trabalhador comum. E ela derrama sobre Jesus, sobre seus pés, sobre a sua cabeça, e ela os enxuga para Jesus. Amor exuberante, amor que transborda, amor que, para quem o ser amado, ele excede em valor a tudo quanto esta pessoa possa oferecer. E ela o fez. E a reação que ela encontrou foi muito interessante dos discípulos de Jesus. Ela foi repreendida, falou: isso é um desperdício. Você está jogando fora um material que poderia ser vendido, isso poderia ser transformado em ajuda para os pobres. Isso não se faz. E Jesus diz para aqueles homens: deixem em paz. Ela, ao me ungir, ela está me preparando para o meu sacrifício, para o meu sepultamento. E eu vou contar uma coisa para vocês. Os pobres vocês sempre terão com vocês. A mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que agrada a Deus. Maria era seu nome. Ela fez o que agrada a Deus. E Jesus lançou uma profecia que foi bem registrada por Marcos e Mateus. E disse para ele: eu quero dizer para vocês que a partir de hoje, em todo lugar onde for anunciado esse evangelho, o nome desta mulher, ou o que ela fez por mim, será anunciado. E hoje à noite nós estamos cumprindo essa profecia uma vez mais. E isto será para a glória dela, lá no reino celestial. Que coisa tremenda! Nós aprendemos aqui que quanto mais nós vemos a nossa necessidade de Jesus, quanto mais nós vemos que nós precisamos de Jesus, quanto mais nós vemos como a nossa única saída é o perdão que Ele tem para os nossos pecados, mais nós nos amamos. E ao amarmos mais a Jesus com esse amor extravagante, o que acontece? Nós não temos medida daquilo que nós queremos fazer por Ele, dar para Ele, cantar para Ele, falar sobre Ele o tempo todo. Nós não nos envergonhamos de andar lado a lado dele. Nós não deixamos de contar sobre Ele para outras pessoas. Tudo isso como que flui dentro de um coração que vê: Ele é o meu amado. Esta é a primeira grande motivação de alguém investir a sua vida em agradar a Jesus. Cheio desse amor transbordante, desse amor extravagante, como eu tenho chamado, é natural. A pessoa quer: eu quero viver para agradar a Jesus. Vejam só uma coisa muito importante. A palavra do Senhor nos diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é bom e que Ele satisfaz aqueles que o buscam. É necessário termos esta fé. O diabo tem gasto tanta munição, usado tanta munição, para nos levar a ter uma má reputação sobre Jesus. Termos um mau conceito de Jesus. Não, Ele não me perdoa. Ele não vai me perdoar dessa vez. Ele vai me castigar. Eu conto tantas vezes um exemplo daquele meu primo queridíssimo meu, deve estar me ouvindo lá do Mato Grosso, onde ele vive, que quando pequenino fez uma grande travessura, saiu dirigindo o jipe do pai no meio do pasto, caiu num buraco, saiu desesperado no meio da noite para fugir do pai. E deu de encontro a uma cerca de arame farpado, que lhe causou um profundo corte no pescoço, sangrou, quase morreu. Foi encontrado pela providência de Deus e levado ao hospital, teve que tomar transfusão de sangue e sobreviveu. Ele é o protótipo para mim, esse exemplo do meu primo amado, da pessoa que cometeu um erro e que, ao invés de correr para Deus, ele foi convencido pelo pela má reputação, mau conceito que o inimigo coloca na sua mente sobre Jesus. E ao invés de correr para Deus, ele corre de Deus, onde ele só vai conhecer tudo o que é contrário àquilo que ele deseja. Então, meus queridos, aqui está a ênfase que eu queria dar e que é melhor dada por Davi, quando escreve o seu Salmo 32, como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. É verdade. A gente fica muito feliz
muito. Como é feliz aqueles que têm o seu pecado perdoado e as suas transgressões perdoadas, seus pecados apagados. Como é feliz o homem a quem o Senhor já não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas culpas ao Senhor. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu, Senhor, és o meu abrigo. Tu me preservarás da angústia e me cercarás de canções de livramento. E o Senhor responde, dizendo: eu o instruirei e eu o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo, como o burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, isto é, o pecador que não se arrepende e não confessa o seu pecado. Esse é o ímpio. Mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Em resumo, o amor extravagante, resposta ao perdão de Deus, o perdoado, arrependido, que confessa o seu pecado e que é perdoado, ele goza esta grande alegria, esse grande amor que extravasa, extravagante. Ela é então, este amor é a primeira motivação, é a força mais poderosa que pode me transformar, nos transformar. As paixões, a nossa busca autocêntrica de satisfações, é a grande força que Deus faz para que nós sejamos levados por Ele a agradá-lo, a fazer o grande investimento e a ser como Ele, manso e humilde, e a fazer as suas obras. Esta é a primeira grande força, a primeira grande motivação a fazermos o grande investimento de vivermos para alegrar a Deus. A segunda motivação que me leva a querer fazer este investimento, ela é mencionada também no texto de Filipenses 2, quando ele fala assim: nós nos esforçamos, isto é, nós nos empenhamos para desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, sabendo que a sua graça, a sua força é que opera em nós o querer, opera em nós o efetuar. E nós agora vamos prosseguir para desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Então, vejam só, primeira motivação para nos dedicarmos ao Senhor Jesus, conhecermos de perto o seu perdão. E nós nos tornamos incontroláveis no nosso amor pelo Senhor e queremos viver por Ele. Mas a segunda razão, vejam só o que a palavra do Senhor nos diz. O primeiro sendo o amor extravagante. A segunda razão é o medo apavorante. O que é isso, pastor? Isso não é politicamente correto insinuar que o povo deva viver com medo, e não só um medo apavorante daquilo que Deus diz. Nós precisamos. Existem algumas condições, existem algumas situações, existem alguns animais, existem algumas propriedades físicas ou químicas de certas coisas que estão ao nosso redor, existem certas disposições da natureza, da atmosfera, existem coisas que são apavorantes. E o tolo, o estúpido, não as toma como tal e sofre o dano. Eu poderia trazer isso num nível muito mais simples de compreensão, que vocês não precisam dos meus exemplos. Imagine aqui um leão solto, eu vou de perto para ver o que tem na boca. Imagine um furacão categoria 5 se aproximando de Miami, eu não tomo nenhuma providência a respeito. Isso é inconcebível. Isto é tolice
total. E o Senhor nos diz, no texto básico da nossa leitura, 2 Pedro, capítulo 5, ele nos diz: importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, onde cada um de nós receberá de acordo com o bem ou o mal que tivermos feito por meio do nosso corpo. Essa é uma verdade. Nós temos que viver com essa verdade. Essa é a palavra do Senhor, escrita, ditada pelo Espírito Santo, escrita pelo homem que mais falou sobre graça e sobre salvação pela graça, mas também nos contou que nós temos que perseverar no caminho do Senhor de alguma maneira para herdarmos aquilo que nos foi prometido incondicionalmente da parte de Deus. E se por um lado, um amor extravagante que Deus coloca em nós é uma razão para que nós façamos o mais seguro dos investimentos, que é dedicarmos a nossa vida para vivê-la nesse mundo para agradar a Deus. Existe uma outra boa razão. Eu quero agradar a Deus, e você diga o mesmo, como Paulo diz na sua palavra: eu quero agradá-lo, porque virá o amanhã em que eu vou estar como todos os outros seres que jamais viveram sobre essa terra, todos os seres humanos vão estar face a face com Deus, onde Ele vai ditar se receberemos da sua mão bem ou mal, de acordo com aquilo que tivermos feito por meio do corpo. Isto é a segunda motivação, é um medo apavorante. Nós devemos nos apavorar de estarmos nos movendo numa rota de colisão frontal contra Deus. Mas por algumas razões que não cabe apreciá-las todas nessa palavra de hoje, o homem foi se dessensibilizando do fato de que nós temos um Deus que é um Deus bondoso, perdoador, e que ao mesmo tempo é um Deus justo e é um justo juiz, e que um dia vai estar diante de nós e vai agir em função daquilo que nós fizemos através do nosso corpo. Vejam bem, Hebreus capítulo 13, versículo 16, onde está falando sobre fazer o bem, sobre contribuir com os necessitados, sejam de bens materiais, sejam de condições emocionais, seja de assistência espiritual, fazer o bem para outra pessoa, sair da minha zona de conforto, gastar do meu tempo, gastar daquilo que me poderia render para dar para outra pessoa. E ele diz: não negligencieis a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se agrada, ou Deus se compraz. Negligenciar é uma palavra muito forte, e ela está aqui, o verbo está na forma imperativa. Não, povo meu, você que ama Deus, você que declara que você é um crente salvo pelo sangue de Jesus, a palavra é dita para vocês nesses termos fortíssimos. Vocês não sejam negligentes na prática do bem. Fortíssimo termo. O que nós podemos projetar sobre uma atitude de benignidade, benevolência de Deus para com pessoas que desconhecem a severidade dessa palavra, não são coisas muito boas. Deus falou com grande veemência, com grande força, para que não fôssemos negligentes. E o que nós fizemos? Deixa de lado. Isso não vai causar nada. Sou salvo pela graça. Nós estamos falando sobre dois aspectos diferentes da mesma salvação. A verdadeira salvação pela graça, ela nos leva à fé que deseja produzir obras. A fé que, se não deseja, ela teme e confessa essa falta de desejo ao Senhor e pede ao Senhor que nos perdoe e peça para que Ele opere em nós o querer e o efetuar da sua vontade. Este é o ponto, porque se nós andarmos à deriva, nós estaremos ignorando o propósito pelo qual Deus nos criou. Ele nos conta, nesse longo capítulo 1 de Efésios, 3 vezes, se não 4 vezes, ele nos contando que Deus, ele nos tornou novas criaturas em Cristo, dando-nos nova vida, com essa finalidade de nós sermos pessoas cujas vidas será para o louvor da sua glória. O que vale dizer? Nós vamos viver com desejo
de alegrá-lo, nós vamos viver dando glórias ao Senhor nos nossos atos, nós vamos viver dessa maneira com a qual Deus vai se alegrar, e também, ao vivermos dessa maneira, nós vamos iluminar outras vidas que não conhecem ao Senhor. E nós vamos estar induzindo, o Espírito Santo em nós vai estar induzindo pelos nossos bons atos, pelas nossas boas obras, vamos estar induzindo pessoas a crerem na bondade de Jesus. A nossa teologia poderá não convencer pessoas, mas os nossos atos, as nossas palavras de bondade, de misericórdia genuínas, operadas pelo Senhor através das nossas vidas, estas são o recurso sobre o qual Deus deposita a confiança de que pessoas que o desprezam, pessoas que não creem nele, poderão dar uma meia volta e se converterem e ser salvas. A palavra do Senhor nos conta ainda em Efésios, dizendo que nós somos feitura dele. Isso segue a maior declaração de salvação pela graça através da fé que nós conhecemos. Efésios 2, de 8 a 10, 8 e 9 nos conta sobre a salvação. E o 10 diz assim, nós somos feituras dele. Nós somos criados em Jesus Cristo para as boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nelas. É por isso que nós fomos criados, para andar nas boas obras. Nós temos sido pressionados a andar em torno e buscando os nossos próprios interesses, não é verdade, meus queridos? Vamos nos achegar ao Senhor hoje com sinceridade de coração, dizer, Senhor, eu pouco tenho ligado, eu deixo dissipar o amor extravagante, porque eu não tenho um medo apavorante de estar sendo uma pessoa completamente negligente no que diz respeito à prática de boas obras. E estas duas verdades precisam andar juntos. São as duas verdades que vão me motivar a viver uma vida que agrada ao Senhor, por gratidão por tudo que Ele fez e por temor daquilo que eu vou ouvir naquele dia diante do tribunal de Cristo, quando eu lá estarei. A palavra nos diz que nós devemos ser firmes e inabaláveis, 1 Coríntios 5, 58, firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sempre abundante na obra do Senhor. Essa palavra sempre quer dizer domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira e na semana que vem e na outra. Uma vida assim, abundantes em praticar a obra do Senhor, sabendo que nele, fazendo conforme diz, o nosso esforço, o nosso trabalho não vai ser em vão. E Deus nos dá esta vitória de praticarmos por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho aí tecido uns planos de nós lermos esse pequenino livro chamado A Carta de Paulo a Tito, apenas três capítulos, 3 impressionantes capítulos, onde o povo de Deus, salvo pela graça, isto é, sem fazer nada, nós não poderíamos pagar pela salvação que o Senhor nos deu, nós somos exortados quando o Senhor nos diz algumas coisas como essa, a graça se manifestou para salvar todos os homens, isto é, ela se manifestou para nos redimir e nos tornar um povo exclusivamente seu, um povo zeloso de praticar boas obras. Outra coisa, ela nos diz, estejam prontos para todas as boas obras. E aqueles que têm crido em Deus, sejam solícitos, sejam insistentes e persistentes, praticando boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. E ele termina dizendo, quanto aos nossos irmãos, crentes, missionários do grupo de Paulo, que aprendam também a distinguir-se, fazendo boas obras em favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferas. É um falso evangelho. Será um falso evangelho aquele que focalizar a sua salvação, o plano de Deus, apenas em um desses dois aspectos. Será completamente falso. Eles são inseparáveis. Este é o nosso Deus. Ele nos conta na palavra, e o tempo seria curto para nós entrarmos
nos vários aspectos do que significa uma vida de boas obras. Respeito para com as pessoas, tratá-los com bondade, com amabilidade, tratá-los com perdão, uma série de coisas. E não seria possível cobrir tudo isso, levar o evangelho a outras criaturas, orar a Deus para que, em grande humildade, como Paulo fez, irmãos, orem por mim, para que Deus abra uma porta para que eu leve a palavra dele adiante. Todas estas coisas, um conjunto de coisas que, ao nos aproximarmos da palavra de Deus, nós vamos ler com muita frequência. É o ensino de como caminharmos nas boas obras que o Senhor preparou para nós. Existe uma alternativa, irmãos, que é perigosa ao grande investimento de querer agradar a Deus. É a alternativa de viver para si mesmo, sem se importar em ser como Jesus ou em fazer as obras de Jesus. Eu não me importo. Eu já fui salvo um dia, já fui batizado, já ergui a mão, já fiz isso, já fiz aquilo, já dei dízimo, já... Irmãos, isto é falso, isto não é verdadeiro. Ouçam a palavra do Senhor. Essa é uma alternativa muito perigosa. Existirão pessoas que, quando Jesus voltar, ele diz, eu quero encontrá-los, e o critério que ele diz que vai imperar, vai trazer aprovação sobre os servos quando ele voltar, é o encontrá-los servindo ao seu Senhor, os encontrar vigilantes. E ele diz, eu vos afirmo, que ele vai aprová-los, o próprio Senhor Jesus vai cingir-se e ele vai servir esses servos, um sinal de profunda e incomparável aprovação. Ele vai encontrar pessoas preparadas, e ele diz, aquele que muito recebe, a este vai ser requerido ainda mais. Aqueles a quem são dados muitos talentos, muitos dons, muita habilidade, a quem é dado muito recurso financeiro, alguém é proporcional a esses recursos que o Senhor quererá ver em nossas ações quando ele vier se encontrar conosco. Ele nos conta também de pessoas que vão correndo se esconder atrás do seu currículo, atrás da sua posição, atrás da sua genética, atrás da sua posição teológica. E o Senhor Jesus diz lá em Mateus capítulo 7, num texto que tem sido considerado o texto mais trágico de toda a Bíblia, em que pessoas se comparecerão perante ele, esperando entrar no céu, na vida eterna. E o Senhor Jesus diz, aqui não é o lugar de vocês, o lugar de vocês é a perdição eterna. Terrível, terrível. E essas pessoas de Jesus naquele contexto, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, aquele que faz aquilo que eu mando. E alguns vão dizer, mas eu fiz várias coisas, mas eles nunca foram como Jesus. Da onde nós estamos repetidamente dizendo, fazer sem ser não tem valor algum, nem tampouco ser sem fazer. O que tem valor aos olhos de Deus é ser antes de fazer, porém fazer depois que o Senhor nos deu a graça de sermos. Muito importante. O Senhor diz para essas pessoas, desse texto que eu li em Lucas, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Coisa terrível, coisa terrível. Existe um trecho que é tão difícil, tão controvertido em 1 Coríntios capítulo 3, onde ele nos diz que nós somos cooperadores de Deus e que alguns poderão fazer a obra de Deus, fazer as obras de Deus de diversas maneiras, como que comparando a qualidade daquilo que fazemos com materiais comumente usados em construção, ou às vezes usados em construção, como madeira, como metais, como ouro, prata, ferro, como material que não resiste, como palha, feno, etc. E o Senhor nos diz a respeito do quilate das obras que nós teremos a apresentar diante dele. Fala assim, eu vou prová-las pelo fogo, se elas são genuínas ou não. Eu não entendo bem que espécie de fogo é esse, eu não entendo bem algumas outras coisas desse texto, mas ele diz, eu vou provar as obras pelo fogo, e se elas se queimarem, elas de nada valerão para aqueles que as praticou, mas se elas ficarem firmes, como
a pedra, como o ouro, como obras feitas por pessoas que essas vão persistir. Mas o que vai acontecer com aquelas pessoas que fizeram obras e que eram mal feitas? Obras sem uma genuína motivação de agradar a Deus, pessoas que faziam para receber aplausos, pessoas que recebiam por outras razões condenáveis aos olhos do Senhor. Ele diz assim: essa obra vai se queimar. E se essa obra se queimar, a obra desta pessoa se queimar, ela sofrerá dano, mas ela será salva, todavia, como que através do fogo. Eu acho muito difícil entendermos isso. Esse é o único trecho. E existe um pensamento, com todo o respeito a todas as teologias daqueles que me ouvem, de que realmente essa ideia enunciada tantos séculos atrás, lá na Idade Média, que foi chamada a ideia do purgatório, isso pode ter sido baseada, essa ideia pode ter sido baseada nesse texto. Porque ele diz: essa pessoa que foi alguém que defraudou o mundo, vivendo de uma forma ilegítima para com a sua fé, que um dia ela abraçou verdadeiramente, essa pessoa vai sofrer dano, vai sofrer detrimento, por último vai ser salvo como que alguém que foi resgatado de um incêndio. Vai existir um sofrimento que você não quer ter e eu não quero ter também. Então não é uma opção dizer assim: bom, eu já sei que eu estou salvo, então fazendo obra de qualquer maneira, chega no fim, as obras vão ser queimadas mesmo, tudo vai se perder, mas eu pelo menos vou ser salvo. Não, o Senhor está aconselhando a não fazermos assim. E se você quiser pensar em todas as possibilidades, você pense na possibilidade de que tais pessoas serão lançadas num lugar de sofrimento, de angústia, de dor, de chamas, ser queimadas durante não sei quanto tempo, para então gozarem da salvação. É muito difícil, mas ela não pode deixar dúvida ao nosso intento. Nós não podemos regatear com Deus, fazer da preciosa salvação que custou a vida do nosso Senhor Jesus, que custou a separação, que custou ele provar o inferno no nosso lugar, e nós tratarmos de qualquer maneira. Nós não podemos, irmãos. Hoje é tempo de nós meditarmos sobre coisas desse tipo, que não se resolve a questão dizendo: eu tenho fé. Fala assim: e você pensa que só isso pode te salvar? Estou falando aqui sobre Tiago, na sua carta. Se um irmão, ele dá um exemplo, se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vocês que dizem: eu tenho fé, disserem para essa pessoa: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Panorama completo, geral, se encontra lá no final do sermão profético, o grande sermão profético de Jesus, que se encontra em Mateus capítulo 24, capítulo 25, onde várias parábolas, ao longo dessa linha de ensino que o Senhor nos dá hoje, parábola das 10 virgens, parábola dos servos relapsos que usaram os seus talentos para os seus próprios bens, parábola do que enterrou o seu talento, que nada fez com aquilo que o Senhor havia deixado para ele, várias coisas, e como que para culminar essa história, o Senhor Jesus nos diz: existirá o dia em que eu vou separar as ovelhas dos bodes, uns de um lado e outro do outro. Eu vou dizer para as ovelhas, dizer assim: vinde, benditos de meu Pai, entrai de posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, eu era forasteiro e me hospedastes, eu estava nu e me vestistes, caí enfermo e me visitastes, fui preso e fostes ver-me. Então os justos perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, te damos de comer, ou com sede, te damos de beber, ou te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu, te vestimos, ou quando te vimos enfermo ou preso, te fomos visitar? Senhor, nós fizemos isso para uma porção de gente, mas nunca lembro de ter feito para o Senhor. Como é isto? Nós nem lembrávamos dessas coisas. E o Senhor
respondendo, o rei respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Sempre a um pequenino dos irmãos. E o rei também dirá àqueles que estiverem à sua esquerda, os bodes: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Não era para vocês, mas vocês vão acabar lá. Por quê? Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu fui forasteiro e vocês não me hospedaram. Eu estava nu e vocês não me vestiram. Eu me achava enfermo e preso e vocês pouco caso fizeram e não foram me ver. E eles perguntaram: Senhor, isso deve ter algum engano, nós nunca ouvimos com fome, com sede, forasteiro, nu, preso e deixamos de visitar. Nunca, isso nunca aconteceu, tem alguma má informação. E o Senhor responderá: em verdade eu vos digo que sempre que o deixasse de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixasse de fazer. E estes, diz o Senhor, irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida e morte, ou morte, qual vais aceitar? Diz o antigo hino do cantor cristão. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer salvar. Hoje Cristo quer que você faça o maior investimento da sua vida. Pelo amor incontrolável, pelo amor extravagante que brota do teu coração, ao perceber que Ele perdoou aqueles pecados mais indizíveis, mais negros, vergonhosos. Ele fez o que Ele mais gosta de fazer, que é demonstrar amor, pisando-os sobre seus pés e lançando-os nas profundezas do mar, não permanecendo irado. Isto gera alegria no coração, gratidão no coração, mas isto não é tudo. Nós temos que ter em vista que vamos estar um dia diante do tribunal de Cristo, onde receberemos pelo bem ou mal que houvermos feito. O mundo nos ensina a buscar os nossos próprios interesses. Jesus nos ensina que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Pensem, meditem, pensemos, meditemos na palavra do Senhor e façamos ao Senhor essa dedicação da nossa vida diária, talvez uma vez mais vezes do que uma vez simplesmente ao dia, de dizer: Senhor, eu quero viver para alegrar o teu coração. Amém. Deus abençoe vocês.